tempo atrás, muitas pessoas nos procuraram com perguntas sobre o consulado e a pandemia, como fazer procuração, porque eles estão fechados, e etc. E nos deu a ideia de fazer um bate-papo com o consulado. Nós fizemos isso, pergunte ao consulado, e várias pessoas nos enviaram perguntas. E estamos prontos agora para mostrar para vocês o resultado dessa pergunta-resposta, que ficou muito legal. Participaram desse evento do Pergunte ao Consulado duas pessoas queridas lá do consulado, que é o Daniel Guilarducci Moreira Lopes. Ele é cônsul adjunto e chefe do setor cultural e educacional. E a querida Odila Crandal, muito simpática, agente consular do setor de atos notariais lá do Consulado Geral do Brasil em Houston. E, como mediador, Álvaro Esteves. Então, aí vai. Boa tarde, Daniel e Odila. É um prazer muito grande para mim e para o CBA Cultura Brasil Austin estar tendo essa oportunidade de ouvir vocês aqui no dia de hoje sobre tantas dúvidas que surgiram recentemente, a gente levantou nessa quantidade de questões aí. Vai ser muito bom contar com essa ajuda de vocês para responder essas dúvidas todas. Obrigado a você, Álvaro, pelo convite. A gente não tem a oportunidade de falar diretamente com o pessoal de Austin com muita frequência, então a gente fica feliz de poder estabelecer esse canal aí para tirar as dúvidas que o pessoal tiver. Bacana. Então, acho que a primeira questão que surge é com relação ao funcionamento do consulado, nesse estado de pandemia, de quarentenas, enfim, de tanta dificuldade em toda parte. Como é que o consulado está funcionando hoje? Como é que é isso? Não, essa é uma pergunta fundamental, na verdade, que você me dá a oportunidade de explicar um certo mal-entendido que eu leio muito na internet. Mas o consulado está fechado. Ele está fechado para visitação, por uma questão de protocolos sanitários da Covid. Nós fechamos, então, assim, o cidadão brasileiro não pode simplesmente vir ao consulado e entrar no consulado. Mas está todo mundo aqui, está todo mundo trabalhando. Ao longo desse ano e pouco já de pandemia, nós ficamos parados mesmo 2 semanas. A primeira semana depois que a pandemia foi anunciada, que nós fechamos o consulado, a primeira semana para a gente entender como é que a gente ia continuar os trabalhos agora com o pessoal de casa, reinstalando computadores nas casas das pessoas, etc. E uma segunda semana, ano passado, que a gente mudou de sede. A gente funcionava ali na West Loop South e agora a gente está na Westheimer, na 5444 Westheimer. Então, a gente teve uma semana carregando caixa, instalando coisas aqui também. Então, foram essas 2 semanas. Fora isso, os trabalhos do consulado eles estão funcionando para qualquer uma das demandas. Só que a gente tem feito todo o serviço que é possível fazer pelo correio, a gente tem feito pelo correio. E a gente criou, ao longo desse tempo também, um sistema de drop-off, que é uma urna que a gente tem aqui na frente do consulado. Então, às segundas e quartas de tarde, o pessoal pode vir, principalmente o pessoal de Houston, claro, mas quem estiver passando por aqui ou quem quiser enviar por alguém, pode deixar a documentação nessa urna, que a gente providencia e aí entra em contato, ou dependendo de passaporte, tem um outro mecanismo, mas está providenciando. Importante é que se as pessoas tiverem alguma dúvida, se tiverem quiserem perguntar, quiserem fazer a demanda pelo serviço, para escreverem para os e-mails. Daqui a pouquinho a gente vai chegar na lista de e-mails dos setores para o pessoal poder escrever, tirar sua dúvida e, eventualmente, se precisar um serviço que realmente exija a presença física do brasileiro aqui no consulado, a gente marca um dia específico, um horário específico, para que ele venha sem que outros brasileiros venham, para que ele possa assinar e etc., mas sem aglomeração. Então, a gente decidiu manter o consulado funcionando, porém fechado. Então, talvez essa confusão que gere um pouco, porque nós não estamos abertos para as pessoas virem, mas nós estamos funcionando. E para preservar tanto a equipe do consulado quanto a comunidade brasileira e evitar aglomeração. Os serviços têm que ser pedidos através do site, é isso? O canal eu vou aqui mostrar para vocês aqui. Vocês vão ver que eu vou mostrar o site várias vezes ao longo dessa nossa conversa. E eu vou mostrar ele aqui pela primeira vez agora, para vocês verem. Então, aqui, vocês estão aqui no website, tá? Se vocês tiverem algum amigo, marido, etc., que precise ser inglês, nós temos a versão em inglês aqui, mas para a gente em português dá. Se vocês vierem aqui em horário de atendimento e minha conexão facilitar, olha aqui.
Por causa da pandemia, as solicitações têm que ser feitas pelos e-mails, né? Então, temos aqui, se você precisa de certidão de nascimento, de casamento ou óbito, você escreve aqui para o registros.houston. O Odila vai falar mais disso. Atos notariais, passaporte, procuração, assistência brasileiros e vistos, tá? Então, você escreve para cá e diz, olha, estou precisando de fazer isso, 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 isso. Antes de você escrever, a gente recomenda sempre que você leia, porque aqui do lado ó, tem todas as explicações de passaporte, tem digamos, vamos colocar aqui, autorização de viagem de menor, como é que eu faço para tirar CPF, legalização de documentos, etc. Prova de vida. Então, está tudo aqui, e aqui tem a lista exatamente do que você precisa fazer. Se você achar difícil aqui tem os principais, o passaporte, procurações, título de eleitor. Tal. Nesses links, você vai ver a lista do que você tem que fazer, e aí, se tiver alguma dúvida, depois da leitura, a gente pede para você escrever assim, para os setores. A gente sabe que ler esse tipo de lista costuma ser meio chato, porque é uma lista de documentos que você tem que providenciar, de coisas que você tem que providenciar. Então, não é uma literatura agradável, mas é uma literatura importante que vocês deem uma lida aqui, sempre mantenham esse hábito da leitura do site, que, inclusive, a gente também avisa aqui algumas mudanças de procedimento, etc. Se houver necessidade de uma assinatura presencial, de alguma formalidade, o consulado estará, enfim, né, sim, abrindo a porta especificamente para aquela pessoa, para aquela situação e não mas aglomeração. Sempre é isso. O importante é que seja com dia e hora marcado para a gente evitar que muita gente venha. Mas o bom é que em breve a gente vai ter boas notícias em relação a esse procedimento. Creio que teremos novidades soon. Isso aqui é a pergunta que não quer calar aqui, né? Quer dizer, até quando vai isso, né? Ou seja, a situação estando um pouco melhor hoje, a gente está vendo os indicadores um pouco mais favoráveis, já há uma previsão para a abertura do consulado física, pelo menos parcialmente? Então, vou dar esse spoiler aqui, acho que vocês são os primeiros a ouvir isso. A gente ainda não tem uma data certa, mas como o grau de vacinação já está avançado, pelo menos aqui em Houston, o pessoal do consulado já conseguiu ser vacinado, está terminando as últimas doses, etc., a gente está pretendendo voltar em maio. Eu não tenho que dia exatamente de maio ainda, mas em maio a gente vai voltar. Foi bom que você tenha usado até essa relativização, porque a gente não vai voltar de uma vez enchendo o consulado de gente, mas aí começando a abrir mais horários, com mais pessoas, e aí retomar a visitação à parte presencial. Inclusive, que a gente está ansioso, na verdade, para mostrar para o pessoal as novas instalações, né? Aqui na Westheimer, vocês vão, quem conheceu as anteriores e conhecer essas aqui, vai ver que o pessoal vai ser mais bem atendido. Nós temos um espaço para as crianças poderem ficar brincando enquanto os pais estão sendo atendidos. Enfim, a gente fez com muito carinho essa reforma. Foi uma reforma que, inclusive, não teve custo para o governo brasileiro, fez parte do contrato de aluguel. Enfim, foi bacana, vai ser bacana. Vocês vão gostar do novo consulado. O pessoal aqui de Austin, em maio, né? Bom, vamos aguardar. O pessoal daqui de Austin, obviamente, tem aquela eterna pergunta, né? Pelo fato de ser capital do Estado e tal, tem sempre essa... Assim, vai ter algum dia algum escritório do consulado, algum ramal, alguma representação aqui em Austin? Então, Austin tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Porque a vantagem é que ela é perto de Houston, a desvantagem é que ela é muito perto de Houston. Então, o que acontece? Só para o pessoal entender um pouco das grandezas, né? O consulado em Houston, ele cuida de 7 estados, né? Ele cuida lá do Colorado até Louisiana, você fazendo esse arco por baixo aqui do Novo México, Kansas, Arkansas, etc. Então, a gente tem que atender esse pessoal todo. Quando a gente pensa em Austin, que é uma cidade a poucas horas daqui, acaba que quando a gente tem recursos limitados, né, para fazer consulados itinerantes, etc., a gente dá preferência a quem está mais longe, né? Porque nós não podemos fazer consulado para todos os lados, infelizmente, não temos nem pessoal nem recursos para isso, mas a gente dá preferência para fazer mais longe. Então, Austin, por enquanto, vai ter que vir para Houston se deslocar. O que acontece? Nós somos 10 consulados nos Estados Unidos, tá? 10 consulados brasileiros aqui nos Estados Unidos. E o do Texas é em Houston, né? Então não há possibilidade de abrir um segundo consulado no mesmo estado, não faria sentido, né? Ter 2 consulados no mesmo estado. Nós já tivemos consulados itinerantes para Austin antes, não significa que não vai ter nunca mais, não é isso, mas quando a gente tem recursos limitados, a gente prefere, por exemplo, fazer um consulado no Colorado, que a gente jamais alguém do Colorado vem para cá com facilidade, se vier, ou por avião, ou dirigir várias horas, enfim. Ainda sobre o funcionamento do consulado, uma pergunta também que aparece, assim,
existe algum telefone de emergência? Se você tem uma situação mais crítica, como é que você faz com o uso do telefone, vamos dizer assim, uma coisa mais Exato. necessária assim, de emergência? Eu passei para vocês mais cedo a questão dos e-mails para tirar dúvidas, etc. Né? Então, é importante que a gente diga que, sim, a gente tem um telefone de emergência, mas que é para emergência. Né? Seria impossível a gente manter um telefone para tirar dúvidas por telefone, porque o volume é tão grande que a gente não faria outra coisa a não ser atender telefone. Né? Então, a gente reserva contato telefônico para emergências mesmo. O número do nosso telefone de emergência é 281-384-4966. 281-384-4966. E o que a gente chama de emergência? Tá? Telefone de emergência para caso de acidentes graves, caso de morte, caso de desvalimento e semelhantes na jurisdição desse consulado. Portanto, do Colorado ali até a Louisiana, vocês podem ligar para esse número em caso de acidente. A gente realmente pede que as pessoas não usem esse telefone para achar, por exemplo, informação que basta ir ao site ou para tentar marcar uma vida ao consulado por esse telefone, porque não é esse o canal. Esse canal é para emergência mesmo. Assim, um tom de brincadeira, mas é verdade. Coisa do tipo, marquei minha passagem, mas esqueci que meu passaporte estava vencido. Isso não é emergência, você tem que se planejar. Quer dizer, é uma emergência para a pessoa. É uma emergência para a pessoa, mas não é emergência consular. Aliás, deixa eu dar esse recado aqui, a gente não vai falar de passaportes, mas deixa eu dar esse recado aqui, pessoal. Antes de vocês entrarem na internet para começar a ver passagem, agora está tudo um pouco mais parado por conta da pandemia, né? Mas a gente em breve espera que as viagens voltem aí com força total. Antes de fazer tudo isso, confira se seus documentos estão em dia, seu passaporte do seu filho, etc. Porque depois você pode se ver numa situação complicada, o consulado ajuda como pode, mas efetivamente não pode ser tratado como uma emergência consular. Vamos falar um pouquinho agora de situações mais específicas que apareceram, né? De perguntas mais, alguns cases e tal. Primeiro, com relação aos passaportes, vamos separar, agrupar, né, por temas. Sobre passaporte, aqui tem um case interessante, uma pessoa, por exemplo, assim, minha filha tem 18 anos, né, nasceu já nos Estados Unidos, na Virgínia, ainda bebê, foi providenciado um passaporte brasileiro que nunca foi renovado ou refeito. Então, o passaporte está vencido há 16 anos. Né? Quando tentou renovar o passaporte, agora, recente, me disseram que não pode ser feito sem a certidão de nascimento brasileira. Então, como é que pode ser? Como é que se pode conseguir isso? Porque da primeira vez não foi pedido, enfim, não está entendendo. O que tem que ser feito para que possa essa pessoa de 18 anos agora, né, ter um passaporte brasileiro? Na verdade, esse é bem meu departamento de setor de registro. O que acontece? Quando essa pessoa recebeu o passaporte, isso foi em 1900, ou no início de 2000, 1990, naquela época, realmente, os consulados podiam emitir passaporte brasileiro sem a existência de uma certidão de nascimento consular, só com base na certidão americana e o documento de um dos pais provando que é brasileiro. Em 2007, a lei foi alterada, a Constituição foi alterada, e a partir de então começaram a exigir dos consulados que, ao emitir um passaporte brasileiro, também só pudessem emitir com a existência de uma certidão de nascimento. Tá? Então, esse passaporte que já venceu há muitos anos, o que acontece? Nasceu na Virgínia, a gente não sabe se existe um registro de nascimento por aí. Então, sempre é bom, se a pessoa mora na jurisdição de Houston, por exemplo, do Texas, envia um e-mail para o setor de registro com o nome completo, porque a gente faz uma pesquisa para ver nos livros antigos e no sistema se há possibilidade de alguma forma, alguém ter registrado, o pai ou a mãe ter registrado no consulado. Nasceu em Virgínia, não é nossa jurisdição, então a gente pede para a pessoa contatar com o consulado, né, que é responsável por Virgínia, só para confirmar que não existe certidão de nascimento lá. Tá bem? Uma vez que não existe certidão de nascimento e é a nossa jurisdição, a pessoa reside aqui, na jurisdição de Houston, nós começamos com o processo de registro de nascimento. Já tem 18 anos, a pessoa pode ser a própria requerente do seu registro de nascimento. Todas as orientações sobre registro de nascimento para pessoas acima de 12 anos, maiores de 12 anos, que já é um critério um pouquinho mais especial, tem mais documentos, está toda listada um passo a passo no nosso website. Perfeito, eu acho que está bem claro aí que pode ser feito, enfim, tem
tem caminhos, né, alternativas para serem seguidas e que é possível uma solução para esse caso. Muito bom. Sim, com certeza. Um outro case aqui fala: moro nos Estados Unidos há 21 anos, meu passaporte está vencido há 18. As últimas vezes que fui ao Brasil, usei o passaporte vencido. Não tive nenhum problema, mas gostaria de renová-lo. Todos os meus outros documentos, como RG, estão vencidos. Eu não consigo encontrar o número, nem sequer o número do título de eleitor. Como é que eu posso fazer essa renovação de passaporte brasileiro? Primeiro, eu vou esclarecer uma terminologia que é uma bobagem, mas é uma terminologia assim: a gente não renova passaporte, a gente emite outro passaporte. O documento anterior ele perde validade, perdeu. Normalmente, a gente viaja com um passaporte vencido quando tem vistos, por exemplo, tem um visto americano que foi impresso num passaporte, e eu emiti outro, a gente viaja com o antigo por conta desse visto, né? Mas o passaporte em si já não tem mais validade. A boa notícia para esse caso é que ela não precisa, com certidão de nascimento faz, não faz, Adil? Faz. Faz sim. Tem um passaporte antigo, né, apresenta esse passaporte anterior com a certidão de nascimento brasileira, é original, e faz o requerimento do passaporte. Não é necessário o título de eleitor para o passaporte, em consulado. Pois de novo, peço para que a pessoa leia direitinho lá no nosso site, na parte ali, à direita ou à esquerda, tanto faz, tem dos dois lados, mas a direita está mais fácil de achar. À esquerda tem o menu, a direita está destacado ali, passaporte, quais são os procedimentos. Eu vou listar aqui, só para as pessoas que estão assistindo. Normalmente o passaporte tem um prazo de 30 dias para ser entregue, a gente consegue entregar com menos tempo que isso, mas normalmente 30 dias. E o que você precisa? Você precisa do formulário online, que está lá no nosso site. Vocês vão ver que tem casos para maiores de 18 anos, menores de 18 anos, criança acompanhada, desocupada, enfim. Vocês vão ver que tem ali o formulário certinho para preencher. Então, formulário online, uma foto recente, uma money order do USPS no valor de R$120, isso para adulto, para criança é um pouco mais barato. O passaporte atual do requerente, tá? Se você tiver um passaporte. Documento de prova de nacionalidade, pode ser RG, certidão de nascimento ou de casamento original. Se a pessoa perdeu o seu passaporte, foi roubado, o formulário de perda e roubo de passaporte, está lá também. No caso dos homens, comprovante de alistamento militar ou de dispensa da incorporação. Sabe, agora quando a gente aprende, mas se eu não me apresentar no Exército, o que acontece? Uma das coisas que acontece é que você não tira o passaporte. Então, você precisa apresentar lá seus documentos de alistamento militar. Para as mulheres, certidão de casamento brasileiro original ou cópia autenticada por cartório brasileiro, se ela for casada ou divorciada. Porque aí tem mudança de nome, enfim. E, por fim, um envelope de retorno com selo para os pedidos submetidos pelo correio pelo drop-off. Então, fiz essa lista aqui, mas vocês não precisam correr para anotar nem nada disso, só ir lá no site, a barra de passaporte, que eu simplesmente estou lendo o site aqui. Né? Ótimo, Daniel. Foi bom você ter feito esse repassado aí geral para os documentos. Bom, agora um outro tema também, que apareceram aqui várias perguntas relacionadas com procurações. Então, a primeiro case aqui. Eu preciso fazer uma procuração para minha irmã fechar uma conta de banco. É possível fazer essa procuração? Depois tenho que enviar pelo correio? Enfim, como é que seria esse caso de fechar uma conta bancária? Procuração para fechamento de conta bancária. A procuração, sim, a pessoa vai solicitar a procuração para o consulado pelo correio. Ela pode fazer a solicitação pelo correio ou fazer o requerimento por drop-off aqui no consulado. Pelo correio, ela vai seguir todas as orientações que estão no nosso website, lá naquele link procurações, vai preencher um formulário de procuração, gravar as informações, todas as informações num pendrive, vai mandar tudo pelo correio, ele fazer todo o checklist, né, que tem no website, vai colocar em 2 envelopes, acho que é um envelope de retorno, consulado recebe, e documento de identificação, o consulado recebe essas informações, faz a procuração, faz o termo, envia para a pessoa pelo correio, ela assina o termo, envia para o consulado novamente e depois o consulado envia o traslado, que é o documento final que a pessoa vai enviar para o Brasil. Então, sim, é possível, todo esse processo está passo a passo, está no nosso website, e a pessoa pode fazer pelo correio,
ou ela pode fazer, se ela reside aqui perto de Houston, deixar tudo no nosso drop-off, que é de segundas e quartas-feiras, das 13 às 16 horas. Então, pelo que eu entendi, são 2 etapas, né? Você tem uma etapa inicial, ou seja, né, preenche o formulário, manda, né, para o consulado, depois vem o documento do consulado para a pessoa, depois volta novamente Exatamente, vai ser para o translado. Exatamente, são várias etapas aqui. Então, a pessoa primeiro envia para o consulado com todos os documentos, pendrive e um envelope de retorno já com selo e autoendereçado para a pessoa. O consulado prepara, né, o termo, que é um documento que é o nosso livro, envia naquele envelope para a pessoa. A pessoa, né, o requerente, o otorgante vai assinar o livro, vai devolver para o consulado com outro envelope de retorno. Quando o consulado receber essa folha, que é o nosso livro, ela vai emitir o traslado e vai enviar para a pessoa. Então, vai ficar essa remessa de envelopes aí com documentos, e esse último documento que a pessoa recebe, que o requerente recebe, é o documento que vai ser encaminhado para o Brasil, que é o traslado. Mas antes de receber o traslado... Ela faz o encaminhamento pelo correio, enfim, para onde ela quiser mandar isso, para onde precisa mandar isso. Assim, lá no Brasil, ela vai enviar, exatamente, ela vai enviar para o Brasil para a pessoa que vai receber, no caso dessa questão específica para a irmã, ela vai enviar para o Brasil. Isso, vai enviar via DHL, aí o tipo de postagem ela vai escolher. Bom, só para complementar o Dila, que assim como um cartório, né, na verdade isso é um serviço cartorial, quem define que poderes vai estar na procuração é quem nos pede, não é o consulado que define isso, né? Exatamente, né? No preenchimento do formulário inicial, né? Do formulário inicial, ela define os poderes que ela precisa, né? Isso aí não é um texto padrão, na verdade é um texto que a pessoa tem que especificar os poderes que ela precisa. Por isso essa fase intermediária de conferir, depois que vem para o consulado volta para a pessoa, é muito importante que ela confira todos os dados para ver se está certinho, senão a gente corrige depois, e os poderes direitinho, né? Para ver se você transfere esses poderes, enfim. É interessante, pela natureza do documento, né, que é uma corresponsabilidade importante de quem está requerendo a procuração, né, que ele tem que ser um participante bastante atento, né, não só na formulação do pedido, quanto na conferência dos dados. Perfeito. Posso acrescentar, no momento da assinatura, quando o requerente receber o termo, ali no termo vai constar tudo que a pessoa... todas as informações, os poderes, os dados do requerente, do otorgante, do otorgado. Nesse momento, ela só vai assinar se estiver tudo correto. Então, se tiver alguma coisa a ser alterada, entre em contato por e-mail com o setor de procurações. Então, sempre dá para fazer essa correção. Teve alguma coisa que a própria pessoa esqueceu, eu esqueci que tinha esse poder tal, eu não coloquei não enviei no pendrive inicial. Então, entre em contato com o setor de procurações, que eles podem fazer essa correção. Perfeito. Uma pergunta seguinte aqui, eu acho que de certa forma já está respondida, só vou comentar aqui que é preciso fazer uma procuração pública para poder autorizar minha irmã a prosseguir com o inventário do meu pai em cartório no Brasil. Como poderia fazer isso? Enfim, isso já está respondido. Ela pergunta aqui qual seria o valor. Quer dizer, tem isso é um valor padrão? Como é que funciona? Sim, são $20, é uma money order do correio americano. Então, não pode ser uma money order, uma ordem de pagamento de banco ou de outra instituição, qualquer que seja. É do correio. Então, a pessoa vai no correio, ela vai precisar comprar mesmo o envelope, né, o Priority Mail ou Express, para toda essa transação da procuração, e ela vai no caixa e compra o money order de $20 e envia para o consulado. $20. E tem alguma validade esse documento? Ele tem algum prazo? Quer dizer... um money order, é um cheque, é um cheque em branco. Digo, a procuração em si, ela está revestida de algum prazo de validade? Ou ela é indeterminada? Não. Cada instituição tem o seu prazo eu não poderia dizer agora qual é o prazo de cada procuração. Daniel, você pode me ajudar aqui?
Porque essa definição, na verdade, não é feita, não é, da natureza da procuração, e sim da natureza da instituição para quem você vai apresentar. Então, tem alguns bancos, algumas instituições que exigem renovação de procuração a cada 2 anos, por exemplo. Mas isso não é da natureza da procuração, é da instituição que exige. Então, antes de fazer, convém você conferir direitinho qual vai ser a finalidade da procuração, para saber quanto tempo ela vai valer. A procuração em si, ou o documento em si, não tem uma validade pré-agendada, a menos que você queira, né, Odila? Você pode colocar essa limitação. Vou passar aqui, sei lá, plenos poderes para o meu primo, mas 6 meses só. Pode. Correto. Perfeito. Bem explicado. Eu posso fazer Posso fazer só Odila. aqui. O que acontece bastante agora são as procurações para abrir inventário no Brasil. Então, faleceu no Brasil, tem que abrir o inventário na justiça ou no cartório. Então, existe um prazo para abrir esse inventário. Então, não é que é o prazo da procuração, é o prazo para abrir o inventário. Então, as pessoas ficam preocupadas, eu preciso fazer logo essa procuração e enviar logo para o Brasil. É porque cada estado tem o seu prazo para abrir esse processo. Então, que normalmente são 3 meses. Sei que alguns estados, 6 meses, agora com o Covid, alguns estados estenderam o prazo, mas existe esse prazo que, se não entra naquele período, paga uma multa pelo atraso na abertura do processo de inventário. Então, mas não é que a procuração vai ter o problema com a procuração, que vai mexer no prazo da procuração, e sim é que a pessoa precisa agir rápido com a procuração para enviar antes que esse prazo vença, mas de qualquer forma não proíbe a pessoa de abrir o inventário, só ela vai abrir o inventário com a multa. Outro caso aqui. Preciso fazer uma procuração para o meu sobrinho me representar no Brasil e dar entrada no meu divórcio. Porém, não troquei meus documentos de solteira para o nome de casada. Já fiz há tempos atrás uma procuração com meus documentos de solteira, porém o cartório do Brasil não aceitou, porque eu tinha que fazer com o nome de casado. O único documento que eu tenho é a minha certidão de nascimento. Desculpe, de casamento. Né? O único documento que ela tem com o nome dela, né, de casar, nome atual, é a certidão de casamento. Então, ela disse que entrou no site do consulado para preencher o formulário com a certidão, mas não tem o campo para preencher esse tipo de documento, que é o único que ela tem, né, com o nome de casado. Então, ela só encontrou o campo no documento como número de passaporte, RG, CPF, e esses documentos dela, no caso dela, estão todos com o nome de solteiro. Ela tem urgência nessa procuração, está pedindo informações sobre como deve, né, proceder. Ela precisa, o ideal para essa pessoa é solicitar um passaporte brasileiro com o nome de casada. É o ideal. Porque com o passaporte brasileiro ela vai ter um documento de identidade brasileiro para solicitar a procuração com o nome de casada. Porque a certidão de casamento, ela não é um documento de identidade. Então, ela pode, isso é o ideal, ela solicita um passaporte, mesmo que ela já está com o processo, ela já está divorciada, mas no Brasil ainda o processo não começou a validação desse divórcio, então o nome civil dessa pessoa, essa senhora, ainda é o nome civil que consta na certidão de casamento brasileira. Então, ela pode solicitar um passaporte com a certidão de casamento brasileira, aí sim ela vai ter uma identificação brasileira, vai ter um documento brasileiro com o nome de casada. E a procuração pode ser produzida perfeitamente com aquele nome perfeito. Tá? Existe também uma possibilidade dela solicitar uma procuração com o nome de casada, porque é o nome civil dela, porque ela não pode adotar o nome de solteira, e no campo de preenchimento da identificação, coloca o número do RG, mesmo que no RG é um documento que tem o nome que está com o nome de solteira. Tá? O consulado vai produzir a procuração com o nome de casada, mas ela não vai ter um documento de identidade brasileiro. Então, aqui é importante verificar o seguinte, o cartório, na hora de fazer essa transcrição desse divórcio, que ela vai fazer a procuração para o irmão. Então,
O cartório, ele exige somente a procuração com o nome de casada, ou o cartório está exigindo procuração e documento de identidade com o nome de casada? Porque se for só a procuração, é possível fazer uma procuração, porque existe uma certidão de casamento brasileira e ela tem o RG. Toda aquela cadeia de eventos dá para produzir, pela cadeia de eventos que ela era solteira e mudou o nome, dá para produzir a procuração com o nome de casada, tá? Agora, lá o cartório, é isso que o cartório está querendo? É só procuração com o nome de casada ou também um documento de identificação? Porque se o cartório exigir um documento de identificação com o nome de casada, ela vai se obrigar a fazer o passaporte brasileiro. Então, a melhor solução aqui é solicitar o passaporte brasileiro. Uma vez que receber o passaporte brasileiro, solicitar a procuração, já vai ter um documento de identificação com o nome de casada, vai ter a procuração, envia para o Brasil essa procuração perfeito, com a cópia do passaporte, que vai ter um documento de identidade. Perfeito. A procuração, nesse caso, depois que ela tiver o passaporte atualizado, né, com o nome de casado, essa procuração, ela faria referência como documento dela ao próprio passaporte, não é isso? Exatamente, porque na procuração... Ficaria tudo amarrado, né? Exatamente, porque na procuração vai o documento de identificação, passaporte expedido pelo consulado de Houston, o número do passaporte. Então, é isso, porque os cartórios de transcrição, para fazer esse trabalho de averbação de divórcio, os cartórios são muito exigentes. Então, eles são muito específicos, eles querem toda a documentação perfeita. Então, provavelmente eles vão querer um documento de identidade também, não só a procuração, eles vão querer um documento de identidade. Porque, afinal de contas, no momento em que ela casou, ela já deveria ter alterado os documentos brasileiros para o nome de casada. O que acontece é que nesse tempo, nesse período entre a fazer um novo passaporte, ela se divorciou, não é? Pelo que eu entendi. Agora é o momento de fazer um novo passaporte. Então, ela não fez na época, porque o passaporte ainda estava válido, mas agora é o momento de fazer um novo passaporte. Então, ela vai ter documento de identidade brasileira com o nome de casada, procuração com o nome de casada, ela pode enviar para o Brasil cópia do passaporte brasileiro, que vai estar vinculado na procuração, informação na procuração também, e vai enviar para o irmão para agilizar essa questão da transcrição do divórcio lá no Brasil, transcrição do divórcio americano. Eu acho que fica bem resolvido mesmo, fica bem amarrado, bem seguro, né? Vamos passar, então, para um outro tema, que são as certidões, né? Também aparece aqui várias perguntas. A primeira com relação à certidão de nascimento. Preciso fazer o registro de nascimento do meu filho que nasceu aqui nos Estados Unidos e também preciso fazer o passaporte dele. Esses dois pedidos podem ser feitos pelo correio ou preciso ir ao consulado? Acho que já... Isso é uma coisa que eu quero fazer um adendo ao comentário da Daniel no início, é o seguinte: o consulado realmente está fechado para atendimento presencial para todos os serviços, exceto registros. Registros de nascimento, casamento, óbito são serviços que não podem ser feitos pelo correio. Então, a legislação brasileira proíbe que o termo seja encaminhado pelo correio. Então, é obrigatório que o requerente, que é o pai brasileiro, ou no caso de casamento, nubente brasileiro, ou no caso de um óbito requerente da certidão, venha até o consulado presencialmente para assinar o livro. E desse livro é extraída a certidão. Tá? Então, todas as certidões nós estamos fazendo atendimento presencial, sim, para os registros, porque os registros são os documentos raiz. Tá? Então, certidão de nascimento, a pessoa vai solicitar a certidão de nascimento seguindo passo a passo as instruções do nosso website da Registros de Nascimento, vai enviar por e-mail, para o e-mail dos registros. Nós vamos imprimir a documentação, uma vez que os documentos estão todos ok, se tiver faltando alguma coisa, nós entramos em contato com a pessoa, está faltando tal documento. Então, vai ficar essa comunicação via e-mail. Uma vez que os documentos estão todos ok, nós enviamos um e-mail com um link para o agendamento. Esse agendamento para o requerente, nesse caso, nós estamos falando de registro de nascimento, o pai ou a mãe brasileiro,
vai fazer o agendamento para assinar o livro de registro de nascimento e receber a certidão, mas não para passaporte, porque passaporte é um serviço que pode ser requerido pelo correio. Uma vez que tem a certidão de nascimento, a pessoa vai para casa e pode solicitar pelos correios o passaporte. Tá? Então, não dá para fazer o agendamento no mesmo dia, porque o atendimento presencial para passaporte não está aberto. Agora, para facilitar, a gente ajuda quando existe uma certidão de nascimento, o pai ou a mãe vem assinar o livro e retirar a certidão. Nesse momento, ainda mais aquelas pessoas que moram longe, moram em Colorado, Louisiana, a gente sempre dá essa escolha de traga um envelope, tudo referente a passaporte, tudo para passaporte, um envelope, um express mail, ou um priority mail que tem aquele tracking number, e deixe no consulado que ele vai ser tomado como se fosse um passaporte de correio. Então, deixa tudo dentro, segue passo a passo toda a documentação para passaporte. Então, traz o envelope com toda a documentação para passaporte, seguindo todas as orientações para passaporte para menores de 18 anos, e deixa o envelope no consulado, como se fosse um envio pelo correio. Então, já é um tempo que a pessoa ganha, não precisa chegar em casa e enviar pelos correios. Mas também, passaporte, mesmo sendo o primeiro passaporte da criança, sempre é um serviço que sempre pode ser requerido pelo correio, ou drop-off. Perfeito. Eu acho que ficou claro assim, essa questão, né, do presencial, da exigência do presencial no caso das certidões, na fase final, né, que você tem as fases preliminares onde há preparação, né, de documentações, envio de documentações. Na fase final, realmente, do processo, para assinar no livro, né, você precisa ir ao passaporte com agendamento, né? Isso, é importante que assim, não é um walk-in, como eles dizem nos Estados Unidos, é sempre com agendamento. Com agendamento. Inclusive, posso acrescentar aqui, Daniel, uma vez que a documentação está toda correta, tanto o registro de nascimento, casamento ou óbito, que o setor de registros envia um e-mail dizendo, agora você já pode fazer o agendamento, este é o link do agendamento. Então, a pessoa faz o agendamento só depois da confirmação do setor de registros de que a documentação está toda completa. Parecido com isso daí, mas assim, gostaria de saber qual é o processo para mudar o meu nome e do meu filho aqui e no Brasil. Bom, tem vários cenários aqui que eu posso entender com essa pergunta. Então, tem uma mulher brasileira, casou com um americano, casou com um brasileiro aqui nos Estados Unidos, então ela quer registrar esse caso, ela quer trocar o nome dela. Tá? Então, a troca do nome nos documentos brasileiros é através de o requerimento de uma certidão de casamento brasileira no consulado, no qual ela começa com o nome de solteira, tem toda uma formalidade, inicia como solteira, e no final troca o nome. Tudo na certidão de casamento. A partir dessa certidão de casamento, ela já pode solicitar documentos de identificação brasileiros com o nome de casado. Então, primeiro, solicitação do registro de casamento brasileiro para dar a validação daquele casamento americano que já aconteceu. Tá? Então, tem esse cenário. Com relação ao filho, então, se é para registrar uma criança, tudo bem, é registro de nascimento, segue as orientações de registro de nascimento. Se existe uma pessoa, um brasileiro que está aqui, que nasceu no Brasil, tá? E tem um nome, e fez uma troca do nome através de uma naturalização, essa aí já é uma outra questão. Então, se ela quer trocar o nome do filho, porque o filho, na naturalização, substituiu o nome, acrescentou um sobrenome, retirou um sobrenome, isso só pode ser feito no Brasil, na corte brasileira, na justiça brasileira, na justiça comum, primeira instância. Tá? Tudo depende, se ela alterou, se houve uma alteração no nome do filho, então, ver esse cenário. Houve uma alteração no nome de um filho que já estava registrado no consulado, então, no nome da criança. E essa alteração se deu após a emissão da certidão do consulado, a alteração somente pode ser feita no Brasil, na certidão de transcrição.
Então, tem que ver qual é o caso específico. Você já abriu dois cenários assim que já cobre bastante, né? Um pouco do que está sendo levantado aqui. Né? Também. Aqui o outro, como eu registro meu casamento com um cidadão estadunidense para que ele tenha validade no Brasil? Casamento com um americano para que ele tenha validade no Brasil. Sim. Assim como o registro de nascimento, óbito, tem todo umas informações gerais que nós temos no nosso website. A pessoa vai fazer a validação do casamento americano no Brasil através do intermediário, que é uma certidão de casamento brasileira do consular. Então, ela não vai fazer nada no Brasil ainda. Ela vai solicitar via e-mail para o setor de registros uma certidão de casamento brasileira. Então, tem uma lista de documentos, mais ou menos 10, 12 documentos e formulários que a pessoa vai encaminhar para o setor de registros por e-mail, em arquivo, em anexo. Pode enviar 2, 3, 4 e-mails diferentes para não ficar muito carregado o mesmo e-mail. E o setor de registros vai imprimir, olhar a documentação, se estiver tudo correto, vai enviar um link para o agendamento, a pessoa agenda, vai ao consulado, vem ao consulado, assina o livro e recebe a certidão de casamento brasileira. Já está registrado o casamento no Brasil. Então, quando as pessoas falam no Brasil, esse registro que nós fazemos no consulado já é a certidão de casamento, já é o registro brasileiro, tá? Só que depois tem um processo posterior, tem o traslado para fazer. Que é importante, a certidão do consulado ela é trasladada em cartório de primeiro ofício no Brasil para produzir todos os efeitos de uma certidão de casamento brasileira em território brasileiro. Mas até então, a certidão do consulado já é o registro de casamento, a pessoa já pode solicitar toda e qualquer documentação com alteração do nome ou do estado civil, documentos consulares, que o consulado produz, qualquer declaração de consulado, qualquer serviço consular, usando já o estado civil de casada, usando o nome civil de casada. Tá? Então, com a certidão do consulado, o casamento americano já está validado. O casamento, ele retroage, ele inicia daquela data que casou na corte americana, ele volta daquela data. Então, a gente vai emitir um documento dizendo que naquela data a pessoa casou aqui na corte americana, está casada desde aquele momento. Perfeito. Mas, de qualquer forma, assim, para ter uma validade no Brasil, tem que simplesmente levar essa certidão emitida pelo consulado, essa certidão de casamento, levar no cartório no Brasil e fazer essa revalidação lá no Brasil. Exatamente. O que acontece? Todo documento público, para atingir todos os efeitos legais, ele tem que atingir o princípio da publicidade. Ele tem que se tornar público, conhecimento público geral. As certidões do consulado, elas não são documentos que são de conhecimento público, é um documento que é de conhecimento entre o requerente e o consulado. Não, as pessoas não têm acesso, por exemplo, digitando ou pesquisando um cartório brasileiro, não tem como descobrir se existe um nascimento de uma criança ou um casamento de uma pessoa, de um brasileiro, enquanto existe somente a certidão consular. A partir do momento que a pessoa, com a certidão consular, requeira que seja trasladada em cartório de primeiro ofício, que é um cartório especial, é um cartório que tem o livro E, é um livro especial, é um livro de transcrições. Nesse livro vai ser transcrito todas as informações da certidão consular e o cartório emite uma certidão de transcrição de nascimento, certidão de transcrição de casamento, certidão de transcrição de óbito. Essa certidão de transcrição, ela é pública. Ela é de domínio público. E é essa certidão de transcrição que vai ser utilizada no Brasil, a partir de então, e no mundo inteiro, porque é uma certidão que tem mais valor legal, porque ela é uma certidão
qualquer pessoa tem acesso, né? Supondo, numa busca e apreensão de pessoas, de documentos, enquanto a certidão não for trasladada, não existe lá no Brasil o conhecimento do nascimento dessa pessoa ou do casamento. A partir do momento em que existe o traslado ou transcrição, essa informação já é de domínio público. Isso é importante inclusive, para terceiros de boa-fé não serem prejudicados. Então, a pessoa casa, faz o registro de casamento no consulado e já faz o requerimento da transcrição no Brasil, publica no Brasil também esse casamento. E a nossa certidão perde o valor, ela é substituída. Então, tem esses dois passos. Primeiro, tem que fazer a certidão no consulado, sim. A pessoa pode se perguntar, mas então por que eu vou fazer no consulado se eu vou ter que fazer a transcrição no Brasil? É porque não vai existir a transcrição sem a nossa certidão. Tem que fazer a certidão do consulado para registrar uma criança para receber a nacionalidade originária. Tem que registrar no consulado o casamento para poder mudar o estado civil e ter o regime de bens e mudar o nome. Então, tem que passar pelo processo da certidão do consulado, que é toda a análise de documentação legal, e depois o traslado não é registro, é um traslado. Eles nem vão analisar documentos, vão só fazer uma cópia da nossa certidão, porque eles já sabem que o consulado teve todo o critério de analisar documentos e toda a lei foi obedecida na elaboração daquele documento. Você sabe dizer se a pessoa precisa ir ao Brasil presencialmente para fazer esse translado lá no cartório, ou se pode ser feito por correio? Posso. Se a pessoa... são várias formas de fazer esse traslado. O brasileiro que mora no exterior, ela pode solicitar que esse traslado seja feito encaminhando a certidão do consulado original, sempre o original, porque o original vai ser substituído pela certidão de transcrição, envia para Brasília. A lei considera que o nosso domicílio para fins de transcrição, nosso domicílio, nossa jurisdição cartorial é o Distrito Federal. Então, a pessoa envia pelo correio para Brasília, tem um cartório, Marcelo Ribas, faz as transcrições, mas o cartório não vai enviar para os Estados Unidos a certidão de transcrição, documento final. O cartório vai enviar para o endereço que o requerente aqui, que o brasileiro indicar para o cartório. Então, tem essa possibilidade, sim, não precisa estar no Brasil. Tá? Agora, tem a possibilidade da transcrição ser solicitada, ser no balcão de um cartório de um outro estado, que não seja Distrito Federal, mas por um procurador. Então, tem um procurador com poderes específicos para a transcrição. Esse procurador pode agir em nome, né, do requerente e levar a certidão no balcão do cartório de primeiro ofício em qualquer cidade do Brasil. Tá? E tem a terceira forma, que é o brasileiro indo a passeio no Brasil, na sua cidade de origem, de família, se ainda possui um comprovante de endereço naquela cidade, vai até o balcão do cartório de primeiro ofício e solicita pessoalmente. Mas, a princípio, a solicitação de transcrição de registro é feito sempre pelo requerente, e o requerente, na certidão de casamento, só pode ser a esposa, né, ou um dos cônjuges, se for certidão de nascimento, os pais do menor. Ou por procuração, mas pode enviar também pelo correio, mas não é um terceiro que vai fazer o requerimento da transcrição, vai ser os pais do menor, por exemplo, uma certidão de nascimento. Pode fazer pelo correio, todo esse processo não precisa ir até o Brasil. Tem várias formas. Pelo correio, no Distrito Federal, pessoalmente no balcão do cartório da sua cidade, quando for a passeio no Brasil, ou através de uma procuração com poderes específicos para transcrição. Ok, próximo tema aqui, já estamos meio parecido, mas é divórcio, né? ainda no tema do divórcio que volta aqui. Estamos no processo de homologação do divórcio do meu marido no Brasil com o advogado. Assim que tivermos a homologação, quais são os passos no consulado até registrarmos nosso casamento? Tá. Acho
O que acontece? A homologação, tá, já está acontecendo o processo de homologação. Homologação significa que ainda está na Corte Superior lá no Brasil. Ainda está lá na USTJ. Quando é finalizado essa homologação de divórcio, o próprio departamento cartorial do STJ vai emitir uma carta. Se chama é uma folha, uma carta de sentença, é um resumo de tudo que aconteceu naquele processo de homologação de divórcio. Essa carta de sentença não é o processo de homologação, é a carta de sentença expedida pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, é que vai ser encaminhado ao cartório, onde está registrado o casamento brasileiro, para ser averbado o divórcio. O cartório vai... Onde está o casamento? Onde o casamento foi registrado. O cartório vai receber essa carta de sentença emitida pelo STJ, vai fazer uma observação, emitir uma segunda via, na qual vai constar que de casados passou-se a divorciados conforme homologação de sentença exterior emitida pela STJ, ministro tal e tal e tal, ministro relator. Então, vai ter todas as informações do divórcio no exterior e as informações do divórcio da homologação no Brasil. Com essa certidão de casamento, com a averbação do divórcio, a averbação da homologação lá da STJ, nesse casamento, aí sim, esse documento é um documento hábil para começar o processo de registro de um novo casamento. Então, existe um novo registro de casamento, a pessoa tem esse divórcio, finalizou o divórcio, ela já pode solicitar um novo registro de casamento junto ao consulado. Aquela é a prova de que o divórcio realizado no exterior foi efetivamente validado no Brasil e foi publicado no cartório. Próximo tema é título de eleitor. Primeiro, uma pergunta sobre a transferência aqui nos Estados Unidos. Né? Tem um título de eleitor em São Francisco, como é que faz para transferir para Houston? Todo o processo de título de eleitor, os brasileiros estão bem familiarizados com aquele processo duplo que existia antes do Covid. Então, existia um processo realmente, começava em casa com requerimento de transferência de título de eleitor, imprimia o formulário de requerimento de transferência de título e até o consulado para fazer a segunda fase. Isso não existe mais. Então, agora, o consulado não participa desse processo de transferência de título de eleitor. O consulado não participa mais desse processo de inscrição de título de eleitor ou regularização de título de eleitor. Então, tudo é feito através de um link que pode ser acessado no website do consulado, no serviço Título Eleitoral. Vou mostrar aqui para o pessoal, tá? Enquanto você está falando, eu vou mostrar aqui. Tem um link em azul. Esse link vai direcionar para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, não tem o contato do consulado, a pessoa não vai solicitar nenhum documento do consulado, vai ser uma comunicação direta através desse link da pessoa, do requerente da transferência de título direto com o Brasil. Estou mostrando aqui está no nosso site. Você vai aqui em título de eleitor, tá vendo? Abre essa página aqui, tem o link do TSE, você clica e você vai parar nessa página aqui do TSE. Onde você vai poder fazer todas as demandas aqui relacionadas a título de eleitor. Inclusive, no requerimento tem um e-mail, né? A pessoa vai indicar o e-mail e o TSE provavelmente vai enviar um e-mail notificando de que o processo foi aceito, que foi finalizado. Então, nesse caso, se for transferência de título, transferir o título de São Francisco para Houston, sempre existe a possibilidade da pessoa baixar o aplicativo, o Título Net. Através desse aplicativo vai dar para fazer um acompanhamento, para ver se o título já foi efetivamente transferido. Eu entendo que isso vale, então, também para a transferência de títulos do Brasil para o exterior. Exatamente. Vale transferência entre regiões diferentes, mas também de transferências do Brasil
para cá. Para o exterior, exatamente. O processo é o mesmo. O link é o mesmo. Então, o link vai abrir, né, uma página, dados cadastrais, vai para a próxima página, outros dados para onde que vai ser o local que a pessoa vai escolher como seu domicílio eleitoral. Terceira página, que é o upload de documentos, a pessoa vai ter que deixar separada a documentação que o TSE exige, como comprovação de endereço, documento de identidade. Se for uma regularização de título eleitoral, a pessoa imprime um formulário de isenção de multa, imprime, escaneia e faz o upload desse documento. Então, é tudo ali, é tudo pelo link do TSE. E esse acompanhamento é sempre importante que, após esse requerimento, dá um tempo para alguns 2 meses, mais ou menos, que é o tempo que o TSE demora para responder por e-mail. Às vezes 1 mês, mas tudo agora com Covid, não sei quanto tempo eles estão demorando. Mas é sempre bom baixar o aplicativo, o E-título, porque por esse aplicativo sempre vai dar para ver a situação eleitoral da pessoa. A pessoa pode acompanhar a sua própria situação eleitoral. Se ela teve um título eleitoral cancelado e ela fez uma regularização, no e-título vai dar para ver a atualização, título regular. Você ter mencionado a questão de prazo, porque é uma pergunta que fala um pouco isso. Já deu entrada, né, através desse link aí, o processo já está em andamento. Agora está perguntando, preciso comparecer ao consulado para mais alguma necessidade do processo? Não. Ou somente na hora de votar? Então, esse aplicativo que vai baixar no celular, inclusive é com esse aplicativo que a pessoa vai votar, se ela comparecer em Houston ou Dallas, dependendo do local de votação. Se for aqui em Houston, ela escolheu votação em Houston, é daqui da nossa área, vem de Austin até Houston, com o celular, com o aplicativo e título, sim, vai ter o número de inscrição, pode votar com o aplicativo, porque o documento físico já não está sendo emitido, o documento físico. Aproveito a hora para complementar. Esse ano até que nem tanto, mas especialmente a partir do início do ano que vem, que é ano eleitoral, o pessoal sempre acompanhar, não só nosso website, como também nossas outras mídias, Facebook, Instagram, que qualquer orientação que a Justiça Eleitoral passar para os cidadãos brasileiros no exterior, a gente vai replicar nas mídias sociais para o pessoal ficar sabendo. Todo ano que existe eleições no Brasil, os cartórios eleitorais ficam fechados por 180 dias prévios ao dia da eleição do primeiro turno. Então, se a pessoa quer fazer qualquer alteração, regularização, que faça antes desse prazo, porque eles ficam se preparando para as eleições. Vamos passar para um outro tema aqui agora, que é o da aposentadoria e prova de vida, enfim, esse território aí. Primeira pergunta, como, onde e custo para aposentados no Brasil poderem fazer prova de vida? A prova de vida, tá? O documento é bem simples, tem um formulário no website do consulado, naquela página de serviços, a pessoa vai acessar atestado de vida. Exatamente, que no nosso site tem um formulário específico, tá? Na seção atestado de vida, o custo é de $5, tá? E $5. Um ordem de pagamento do correio, né? Que é o USPS. E no caso do pedido ser feito via correio, você tem que notarizar a sua assinatura no formulário e encaminhar um envelope, né, auto-endereçado, selado, para devolução do atestado com os documentos. A gente sempre recomenda usar os envelopes com rastreamento, né, que evita o extravio. Alguma característica para essa notorização original? Sim. A pessoa vai com notário público americano. Existe notário público em vários lugares. Ela leva esse documento, esse formulário no notário público e assina na frente do notário. O notário vai fazer o reconhecimento de assinatura. Então, esse reconhecimento de assinatura é basicamente uma comprovação de que a pessoa estava ali presente. A questão de notarização é simples. Basta ir no notário público, levar o formulário, levar um documento, assinar, pagar a taxa e pronto. Se não me engano, acho que essas empresas, tipo o USPS, FedEx, em algumas das unidades tem esse serviço, não tem?
Tem vários serviços de notário público, eu não sei como é em Austin, aqui em Houston tem notários públicos em todo e qualquer lugar. Você dirige, você tem aqueles strip malls, vários notary public. Ok. Alguns bancos têm o notary public, algumas pessoas, clientes de bancos como Chase Bank ou Wells Fargo, eles também têm seus próprios notários e fazem notarização de graça. Sobre o assunto de aposentadoria e sobre vários outros assuntos, o consulado tem tentado manter um ciclo de palestras desde o início da pandemia. Nós abrimos nosso canal no YouTube e tem um ciclo de palestras de vários assuntos, desde assuntos mais técnicos como acidente, seguro de vida, etc., e aposentadoria, até temos um pouco mais de saúde pública, como prevenção do câncer de mama. Nós já tivemos uma palestra sobre nutrição, enfim, vários assuntos que a gente acha que é do interesse da comunidade brasileira. Vou dar um exemplo aqui. Sobre esse assunto de aposentadoria e INSS, nós temos... Deixa eu só me colocar em posição aqui. Olha aqui. Nós temos aqui, está aqui o nosso canal do YouTube, está aí na tela, tá? Você pode colocar lá Consulado Geral do Brasil em Houston, que ele recupera esse canal. E temos aqui várias playlists. Estão vendo? Aqui tem as playlists. E no ciclo de 2020, né? Aqui vai, nós estamos em 2021 que está em andamento, tem outras coisas aqui, consulados para brasileirinhos, contação de histórias para crianças, tinha uma feira de educação. No ciclo de palestras 2020 vai ter essa palestra aqui, ó, que é um ciclo de palestras sobre acordo previdenciário Brasil e Estados Unidos. Eu recomendo que o pessoal assista essa palestra, que ela explica muita coisa dessa área de aposentadoria nos Estados Unidos. Primeiro caso aqui que foi colocado meu marido e eu temos RNE, que significa Registro Nacional de Estrangeiros, e meu filho é brasileiro. Para não perder esse RNE, né, esse Registro Nacional de Estrangeiros, não podemos passar mais de 2 anos sem ir ao Brasil. Mas agora, com a pandemia, não estamos achando seguro viajar. Esse prazo pode se estender por conta da pandemia? Outra pergunta, eu sei que o RNE só pode ser renovado no Brasil, mas como agora não é seguro viajar, podemos renová-lo no consulado? Então, com relação à primeira pergunta, não é se esse prazo, por questão da pandemia, se esse prazo foi estendido, o Daniel falou de uma portaria, que foi estendido até dia 2 de setembro de 2021, né? Então, se a pessoa... O prazo venceu agora, os 2 anos, venceu em janeiro, por exemplo. Então, foi estendido até setembro. Então, eles estenderam o prazo para entrar no Brasil. Mas, a partir dessa data, sim, tem que entrar no Brasil para manter esse RNE ativo. Tá? E é no Brasil mesmo. Então, no consulado não vai fazer uma renovação, uma ampliação de RNE. Supondo que o prazo venceu, não foi ao Brasil, realmente não estava seguro, deixou passar o prazo, venceu os 2 anos, na próxima viagem, a pessoa vai entrar como turista no Brasil. Vai entrar como turista, lá no Brasil vai solicitar que seja renovado o RNE, mas junto à Polícia Federal lá no Brasil, não no consulado. Então, esse prazo foi estendido até setembro de 2021, é isso? Exatamente, foi estendido. Então, quem já teve o prazo que já venceu, não pôde ir para o Brasil nesses últimos meses, porque venceu, não pôde viajar. Então, foi estendido o prazo até o dia 2 de setembro. Mas pessoas que... 16 de setembro, desculpa. Desculpa, dia 16 de setembro de 2021. Tá? Então, mas foi estendido. Então, quem já tem o prazo de 2 anos já venceu, então foi estendido até esse momento. Mas se até esse dia a pessoa decide não viajar por questões de segurança, então vai ficar suspenso ali o RNE, ela vai poder entrar no Brasil, entra como turista e lá no Brasil vai fazer a solicitação da regularização do RNE. Ok. Qual é o procedimento para declarar residência fora do Brasil? Existe alguma penalidade? E se a pessoa já mora fora há muito tempo? O que acontece? A pessoa pode ter residência em vários países. Então, a pessoa pode ter residência no Brasil, pode ter residência aqui nos Estados Unidos, residência legal, tudo bem.
A única coisa é que a pessoa vai escolher, quero ser residente do Brasil, quero ser residente nos Estados Unidos, onde ela é residente, onde existe renda, ela vai ter que apresentar, né, a declaração de imposto de renda. Então, a pessoa saiu do Brasil, tá? Veio morar nos Estados Unidos, é residente nos Estados Unidos agora. Essa é a pergunta, não é? Residente nos Estados Unidos, sim, ela pode, a qualquer momento, solicitar a declaração de saída no Brasil. Fazendo a declaração de saída... fiscais, né? Para efeitos fiscais. Sim, para efeitos fiscais. Exatamente, porque se ela é residente no Brasil, se ainda está ligada ao Brasil, é residente no Brasil, e recebe uma aposentadoria, recebe uma renda no Brasil, ela é obrigada a apresentar a declaração de ajuste anual todo ano. É obrigatório, senão fica inadimplente e o CPF suspenso. Mas a pessoa está residindo no exterior. Então, quando ela vai residir no exterior, para fins de não precisar apresentar essa declaração de imposto de renda para fins fiscais, ela já faz a declaração de saída no Brasil. Tá? A declaração de saída ela é importante nesse caso, porque a declaração de imposto de renda vai ser feita no país onde ela está residindo. Então, se está nos Estados Unidos e tem renda nos Estados Unidos, faz a declaração do imposto de renda aqui. Inclusive, ela vai apresentar, vai inserir a renda recebida no Brasil, mas ela tem até um certo valor que é isento. Então, ela não vai deixar de declarar, mas o valor em si. Mas a declaração de imposto de renda, aquele documento, todo ano, aquele documento que é enviado para a Receita Federal, ele é obrigatório se a pessoa não faz a declaração de saída. E gera consequências se a pessoa não fizer a declaração de saída, porque ela vai suspender o CPF, porque fica inadimplente no sistema. E se ficar sem CPF, vai ter um tratamento diferente fiscal para... Por exemplo, no caso, né, se tiver alguma receita no Brasil, né, vai ter exatamente. Como não residente no Brasil. Né? Então, assim, essa declaração de saída definitiva junto à Receita Federal é uma providência importante, né, para você, se você está residindo no exterior já há muito tempo, agora, enfim, no caso como foi feito aqui da pergunta, que já mora há muito tempo aqui, que fazer essa saída definitiva do Brasil pode ser aconselhável para evitar, né, que ele tenha qualquer penalidade no Brasil. Exatamente. É importante porque quando essa declaração de saída definitiva de uma certa forma, está avisando a Receita Federal, olha, eu não moro mais no Brasil, eu não estou apresentando a declaração de ajuste anual para imposto de renda porque eu não resido mais aqui, eu estou residindo num outro país. Então, e a pessoa que reside em outro país e fez a declaração de saída, ela fica isenta a partir daquele momento de apresentação de pagamento de imposto. A mim não de pagamento de imposto, mas de apresentação da declaração de imposto de renda. Ela vai pagar o seu imposto, mas aquela declaração anual, ela fica isenta de fazer aquela apresentação quando ela faz a declaração de saída. Eu acho que tem outro eu queria até, porque eu já, também, pelo fato de já ter passado por esse processo aí, assim, acho que registrar uma coisa que é interessante, que você fazendo a declaração de saída definitiva no Brasil, aquilo que você passa a ter como renda, como receita, né, aqui nos Estados Unidos, ou até bens que você adquire aqui nos Estados Unidos, passam a não ser mais, você não tem mais necessidade de fazer comprovação, declaração dele no Brasil. Exatamente. Não há bitributação nesse caso. Então, fica totalmente aqui. O certo é a pessoa fazer a declaração do imposto de renda no país onde ela está residindo. Isso. Então, sempre o ideal saiu de um país, vai residir em outro, já faz a declaração de saída, para ficar isento e já notificar, né, os órgãos fiscais que não vai... a pessoa ela vai estar residindo em outro país para não ser obrigada a fazer aquela declaração. Senão, a declaração eles vão ficar esperando aquela declaração do imposto de renda que não chega, e não chega, e não chega, e não chega por quê? Porque a pessoa está residindo em outro país. Então, faz a declaração de saída, fica desobrigado com a declaração de saída, ela tem rendimento no exterior, ela vai declarar no exterior. Se tem rendimentos aqui nos Estados Unidos e propriedades aqui nos Estados Unidos, vai declarar aqui, vai pagar aqui.
não fica obrigado a mais apresentar absolutamente nada no Brasil, não precisa declarar nada no Brasil, porque não é mais residente no Brasil, só declara aqui. Ótimo. Então, vamos a um outro tema aqui, que é o tema da imigração. Aqui tem uma pergunta que foi colocada: estou no processo de solicitação de Green Card, aguardando o I-485, né, que é um dos documentos de requisição de Green Card. Gostaria de saber, após a coleta de biometria, quanto tempo ainda demora esse processo. E também quero saber se existe alguma possibilidade de obter licença para dirigir na América. Essa licença para dirigir, você sabe, porque na verdade é o seguinte, até foi bom você ter incluído essa pergunta na nossa entrevista, que o pessoal às vezes confunde um pouco o papel do consulado do Brasil com as autoridades americanas, né? Então, qualquer informação sobre imigração para os Estados Unidos, ela tem que ser obtida junto às autoridades americanas. A gente faz também algumas palestras sobre isso no YouTube do consulado, mas até porque a gente não acompanha, mas não pode ser responsável pela informação de explicação sobre isso. O Consulado do Brasil responde para a imigração para o Brasil, para a imigração para os Estados Unidos e para documentos americanos, tem que ser com as autoridades americanas. Então, de vez em quando a gente recebe essas consultas, não, mas eu queria o visto tal, etc. Visto para o Brasil, a gente se responsabiliza. Para os Estados Unidos não tem como a gente passar essa informação, pelo menos não de forma oficial. Como eu disse, lá no YouTube vocês vão encontrar 2 ou 3 palestras. Vai ter uma palestra, inclusive, semana que vem, sobre tendências migratórias, mas os detalhes de processos de cada um, vocês têm que consultar as autoridades americanas. Então, seria responsabilidade nossa dar uma informação que não nos enfim, não é da competência do consulado. Se não fosse não só uma razão clara, né, de competência que não existe, né, do consulado para isso, tem a questão da própria alteração das leis, né? As leis se alteram, né? Você não só a imigração americana que tem a última versão. Por mais que o consulado tente se manter atualizado em relação a essas decisões, a gente não sabe se alterou algum procedimento, alguma regra. Hoje, enquanto conversamos aqui, pode estar tendo alguma alteração e o consulado acaba ficando sabendo, claro, mas não é uma decisão nossa, não é, e a gente não acompanha os processos individuais, sobretudo, né? Então, o que a gente pode fazer, a gente esclarece, por exemplo, a gente tem palestras explicando qual o visto serve para cada coisa, quais são os procedimentos, lá no nosso YouTube. A gente recomenda vocês irem lá atrás das palestras sobre imigração. Mas, assim, acompanhamento mesmo dos processos a gente não faz. Qual é a possibilidade de obter a licença para dirigir nos Estados Unidos? Então, primeiro, respondendo sobre carteira de motorista brasileira aqui. A carteira, a CNH brasileira, ela vale por 180 dias depois que você entra no território americano. Então, você vê como turista, ou fazer um curso de curta duração, etc., até 6 meses você pode dirigir com a carteira brasileira. A partir daí você tem que tirar a carteira americana. E aí, para tirar a carteira americana, ou autorização para dirigir profissionalmente, por exemplo, se não é simplesmente a carteira, aí é com as autoridades americanas. O consulado também não interfere nesse procedimento. Vocês teriam que procurar aí os departamentos de trânsito das cidades onde vocês moram. Ok. O último capítulo aqui das perguntas diz respeito ao tema da confidencialidade. É uma pergunta que sempre aparece, às vezes, nas conversas entre brasileiros. Como é tratada a questão da confidencialidade das interações dos brasileiros com o consulado? Há alguma forma de troca de informações do consulado com a imigração americana ou com alguns outros órgãos da administração pública no Brasil, tipo Receita Federal, INSS, etc.? Existe esse tipo de trocas, por exemplo, no caso das autoridades migratórias americanas, a gente faz uma interlocução quando os brasileiros nos pedem, porque tem algum parente preso, ou porque teve algum... Aí a gente faz esse tipo de interlocução para identificar onde é que está a pessoa, como é que está a pessoa, para dar apoio à pessoa. Mas, em termos assim, existe um certo medo de, não vou me registrar no consulado, não vou votar, ou não vou nem no consulado, porque o pessoal vai denunciar a minha situação migratória. Não existe isso, o consulado aqui está para trabalhar para os cidadãos brasileiros, não para o governo americano. Então, se alguma coisa que o consulado faz em termos de proteção para vocês. Em relação a órgãos no Brasil, a gente fazia interlocução, assim, por exemplo, a gente nós éramos intermediários dessa questão com o INSS, com o título de eleitor. O título de eleitor já não somos mais, agora é serviço totalmente online. Mas, por exemplo, com Receita Federal, olha aqui tem um brasileiro recebendo dinheiro aqui, não está declarando, a gente não faz isso, não é papel do consulado.
e não teria nem se quisesse, teria meios de fazer isso, né? Então, nós estamos aqui em prol da população brasileira. Então, nós temos uma área aqui no site do consulado também, que é para registro de brasileiros. Então, muita gente fala, mas é um controle de o que eu sou, o que eu faço. Não é isso, é um registro. Se vocês entrarem lá em registro, isso aqui são seus dados básicos, simplesmente porque a gente precisa ter noção, de quantos brasileiros, de fato, a gente tem aqui na nossa jurisdição. Para quê? Para que a gente possa pedir recursos para ajudar, no caso de digamos, aqui no Texas tem esse tipo de coisa, vai que passa um furacão, uma tempestade, que tem muitos brasileiros precisando de ajuda, ou a gente precisa, por algum motivo, organizar um deslocamento da população brasileira, porque vai ter um tsunami. Eu estou usando exemplos exagerados, mas só para o pessoal entender que a informação que a gente tem de registro dos brasileiros é para o bem dos brasileiros, né? Justamente para quando a gente precisa informar muita gente ou encontrar muita gente em casos mais extremos. Então, fiquem tranquilos, aqui o consulado não é agência do governo americano ajudando a perseguir brasileiros, muito pelo contrário. Nem informante do INSS da Receita Federal. Só quando vocês pedem. Exatamente. Quando o brasileiro pede, olha, precisa ajuda, né? A não ser que a gente peça título ajuda. De eleitor, título de eleitor não, mas a carteira de reservista, por exemplo, né, o alistamento militar, né? Então a gente troca informações, troca esse tipo de informação cartorial, digamos assim, notarial ou de registros com as instituições brasileiras, mas nada, nem migratório, nem financeiro. Mas você tocou um tema assim, esse tema de serviço militar, né? Como é que isso está funcionando aí? Quer dizer, faz parte também do rol de serviço do consulado? Novamente, é um caso que a justiça, os militares agora pedem para fazer diretamente, não é isso, Odila? Não, o consulado ainda está fazendo, ele está emitindo... Sim, o que acontece, o consulado faz o alistamento militar. Uma vez que nesse mesmo momento, nesse mesmo requerimento de alistamento militar, a pessoa já faz o requerimento da dispensa definitiva da corporação. Então, são duas coisas diferentes. Uma é o alistamento, que é feito pelo correio, também tem um sistema ele é feito pelo correio, mas é agendado um dia para a pessoa comparecer no consulado ou para fazer uma videoconferência, mas para o alistamento militar. E depois tem o CDI, que é a carta de dispensa definitiva, essa solicitada no mesmo dia. Então, isso a gente já encaminha para o Brasil. Muito bem, e ali novamente temos aqui no nosso site, na esquerda, ali, a área de serviço militar. Quando vocês clicarem, vai ter tudo ali explicadinho. Uma última coisa que eu queria dizer para a comunidade brasileira, né, destacar justamente, nós temos informações tanto no nosso site, quanto no Facebook. Nós temos um perfil no Instagram agora, que é o cg.houston, e um outro canal que a gente estabeleceu recentemente foi o Lobby Virtual, que basicamente é essa conversa que a gente está tendo aqui, só que ao vivo, com as perguntas, os cidadãos interagindo diretamente com a gente. Tem sido quinzenalmente às quartas-feiras, na próxima quarta tem. Então, o Lobby Virtual, você pode... não é um espaço para você resolver as coisas, mas para tirar dúvidas. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço tal coisa? Quais são os documentos? E qual é o acesso desse lobby? A gente divulga sempre no nosso Instagram, no Facebook, nos nossos canais normais, que é uma sala de Zoom, né? Que você vai poder entrar e ser direcionado para o setor que te interessa. Então, se você lê o site e não entendeu muito bem alguma coisa, ou tem alguma coisa que você precisa esclarecer melhor, a hora ali, Lobby Virtual, a cada 15 dias agora, mais um canal que a gente criou. A pandemia teve várias consequências ruins, mas teve algumas boas, né? O lançamento do nosso canal no YouTube, esse Lobby Virtual, então a gente está tentando aí a criação do drop-off, que a gente não tinha, são mecanismos que o consulado vai desenvolvendo para tentar melhor atender a comunidade brasileira. Tá ótimo, eu acho que a gente vocês conseguiram dar boas respostas, excelentes respostas aqui para as dúvidas que tinham sido levantadas aqui pelos brasileiros aqui de Austin e arredores, né? Também tem as cidades vizinhas aqui. E a gente queria agradecer muito mesmo ao Daniel e ao Odila pelo tempo deles e estarem despendendo aqui para a gente, tá dando essa atenção toda para
por todas as dúvidas que surgiram. E a gente vai estar divulgando, aproveitando para divulgar os canais de vocês aí também, o mais possível, né? Esse canal do YouTube parece muito interessante, por estar levantando, né, em profundidade, né, determinados temas de interesse da comunidade brasileira, e você poder estar, enfim, acompanhando, se atualizando, né? Muita coisa que está acontecendo, é bom se atualizar sobre isso tudo. Muito obrigado a vocês aí, muito obrigado ao consulado. Obrigada. Eu Por queria, poder ajudar a comunidade brasileira aí. Odila é a nossa craque aqui no atendimento. Eu queria, em nome do consulado, agradecer ao Álvaro, a Ana, e, enfim, o pessoal do Cultura Brasil Austin, tem sido parceiro na área cultural, e agora a gente teve essa oportunidade de também migrar um pouquinho para a área de atendimento, de explicação das coisas consulares, das atividades do consulado. Estamos à disposição da comunidade brasileira, tentando aperfeiçoar sempre, enfim, aqui para que vocês precisarem. Bom, muito obrigado mais uma vez. Se cuidem, continuem se cuidando e a gente vai mantendo o contato aí com vocês. Tá? Muito obrigado por tudo. E esperamos em maio ter novidades sobre a reabertura do consulado mesmo, abertura. Isso aí. Grande abraço para vocês. Grande abraço. Abraço. Tchau.